Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plannercast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E a convidada de hoje, ela nem sabe, mas a primeira vez que nos encontramos, eu não tava lembrando quem era ela. Pois é, ela veio toda empolgada falar com você. Aí eu fiquei com aquela cara de paisagem assim, eu só conhecia ela através daquelas bolinhas do Instagram, sabe? Até o cérebro calcular. É isso aí, Drica Fernandes, seja muito bem-vinda, Drica! Bem-vinda, Drica! Muitíssimo obrigada. Ó, os aplausos, ó. Eu acho que nesse dia eu tava meio que numa situação de fã, sabe? Ah! Eu via só pelo Instagram, eu cheguei e falei, Renato, Nossa! Jaque, tudo bem? E eu fiquei com aquela cara assim, falei, caramba, meu, quem que é mesmo? Tentando entender, tipo, quem é essa pessoa, entendeu? Mas eu acho que quem tá do lado de lá acha que é mais natural, né? A gente que tá do lado de cá, a gente não... É que vocês só não sabiam, mas eu já era íntima de vocês, assim. É muito entendeu? engraçado Lógico, isso, né? Mas naturalmente. depois ele começou a conversar com você, aí ele foi... Aí eu fui lembrando assim, ó. Juntando, Você assim. foi começando a falar, eu falei, lembrei, é a Drica. Mas é bem... Bem legal, bem legal. Bem tiete, assim, né? Aí você tentando juntar as cenas, assim, foi engraçado. Foi, mas foi É, engraçado. Aí depois você começou a falar, né? Lembra que a gente não sei o que, não sei o que. Aí eu acho que deu um estalo na Ele cabeça lembrou. dele. Agora eu sei falei, quem é. Ah, mas aí a gente começou a falar de planejado, de Não, aí cliente, desenrola. projeto. Aí esquece, Aí pronto. desenrola, aí a aí gente vai é embora. amigo É isso aí. de infância. Ó, de anos luz. E a Drica, gente, ela fala pouco, igual o Renato. É igualzinho, gente. Igualzinho. Ela faz jus ao nome dela, né? Drica. Normalmente as Dricas que eu conheço são muito animadas, faladoras, assim. Tanto que eu falo que eu falo assim, eu me apresento, falo, meu nome é Adriana, mas você pode me chamar de Drica. Uhum. Porque eu falo que eu obrigo a pessoa a criar vínculo comigo, entendeu? Então eu já faço a pessoa, tipo, já me chama e fala, tipo, Jaque. Eu faço a mesma Exato. coisa. Alguém fala assim, qual é o seu nome? Eu falo, Jaque. Aí a pessoa, tipo, ela não consegue ser formal te chamando de Não Jaque, dá, né? entendeu? Não dá. Não consegue. Você quebra no Já meio quebra ali, ó. no Você já meio, quebra no assim, meio entendeu? ali, ó. Tem gente que acha que é por acaso, mas é por estratégia. Nossa. Gente, mas eu nunca A vendedora tá na veia aqui, ó. Eu nunca tinha pensado nisso. Será que meu cérebro pensou na estratégia assim? Eu tenho pensado. Ah, você nem percebeu. Nem percebi. É que eu falei pro Renato que dentro de mim tem outra pessoa, entendeu? Mas aí eu acho que você fica à vontade também pra chamar a pessoa, por exemplo, uma Daniela de Dani, Sim. um Rafael de Rafa. Cara, eu porque aí peguei- você já se apresenta É. desse jeito, né? Então tá tudo certo. É muito legal isso. Eu não era assim. Eu era mais formal. Entendi. Aí o Renato, vendedor, né? Igual. Dois vendedores aqui, tá, Aqui, ó, gente? meu, A hoje briga vai, aqui vai hoje, ser feia. Hoje o negócio vai bater, cara. Hoje o negócio Renato ó. chegou em mim e falou assim: Jaque, não é assim. Você chegou na pessoa, você vê que o nome dela dá um apelido, você já chama Já pelo solta o apelido. apelido. Você quebra no meio. Principalmente no WhatsApp, porque o primeiro atendimento quem faz no WhatsApp sou eu na empresa. Sim. E aí eu falei, sério? Mas eu posso chegar nessa intimidade? Pode e deve. Aí é Luciana, é Lu. E aí, Lu? Drica Adriana é Dri. E a questão de mandar áudio também, né? Sim, Porque às vezes quando você nossa. manda áudio, você fica muito mais íntimo da pessoa imediatamente ali. É rápido, né? Você cria manda uma conexão, mensagem né? informal. Porque assim, quando você manda uma mensagem, a pessoa não te conhece. Se eu leio uma mensagem da Jaque no meu celular, eu consigo ver o tom de voz que a Jaque tá usando. Agora, se eu não conheço a Jaque, eu leio o que eu quiser ali, né? Tipo, Normalmente- você não é obrigada pelo que eu vou entender, né? isso aí. É. Normalmente, quando chega um contato, assim, tipo, indicação de algum cliente. Ai, manda ela. Quem que é, cara? Ah, ô, Ju, não sei o quê. Aí eu já quebro, sabe? Então eu faço assim. Eu já faço assim. Gente, Pra ó, já quebrar gelo. começou com uma dica. Nem começou, já começou. Dicas de cara, hein? De cara. Ó, e hoje em dia, antes era muita ligação, então era mais fácil Sim, de criar sim. conexão, né? Sim. Isso é uma boa dica, você fazer isso no WhatsApp, porque é uma conexão legal. É verdade. importante. E aí, Drica, o povo aqui adora novela. Ah, eu sou boa de storytelling. Eu gosto de contar história. Então pronto, entendeu? o povo aqui Vai dar adora, certinho, adora uma hein? novela. Mas a gente tem pouco tempo, então eu vou tentar ser um pouco mais sucinta. Vamos ver. Conta aí pra galera como que é a sua história, né? Pra É. gente, como que você caiu aí No mercado no dos mercado planejados. dos No mercado planejados. dos planejados. Então vamos lá. Bom, eu sempre trabalhei com o público, né? Especificamente mais na área comercial, então sempre com vendas. Então eu já vendi todo tipo de coisa. Desde roupa, sapato, equipamento para salão de beleza, perfumaria, enfim. E já trabalhei também na área da beleza, cheguei a trabalhar um tempo em salão, mas por pouco tempo, mas sempre com o público, então sempre me comunicando. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito desde criança. Eu sou do interior do Paraná. Deixa, falar. desculpa te cortar. Você tem um jeito
de ser... Sabe aquelas crianças? É porque... Não sei, Não para de falar? eu não sei quantos anos você tem, mas você tem jeito. Se você um dia virar famosa, vai aparecer você desde criança. Eu era aquela criança que aparecia nas falava, festas que de dançava. família, que dançava. Você parecia... Muito. É assim, não é? É. Eu era, tipo, a presidente do Grêmio da escola. Isso! Eu fazia apresentação. A professora até ficava brava. Falava, quem queria cantar uma música? Eu falava, eu. Tudo Era eu. tudo eu, assim, entendeu? Nem Tudo é eu. aparecida, Não, né? de criança, assim, antes do meu irmão nascer. Então, eu tinha 2, 3 anos, a minha mãe trabalhava numa lanchonete. E aos sábados, meu pai ia buscar ela. Então, ele ia um pouquinho mais cedo. E a minha mãe trabalhava, tipo, no balcão, assim. E aí, minha mãe trabalhando e, de repente, saiu uma coxinha e uma coca. De repente, outra coxinha e outra coca. Outra coxinha e outra coca. Meu pai conversando com o rapaz do caixa. E eu andando na lanchonete, conversando com as pessoas. Eles falaram, ai, que menininha bonitinha. O que você quer? Eu falava, uma coxinha e uma coca. Meu Deus. Tipo assim, pra 4, 5 clientes. E eles iam pedindo, porque daí a pessoa que trabalhava como garçom não sabia que era pra mim, então ele achava que era um pedido da pessoa. Eu ia na outra mesa, começava a conversar. Nossa. E eu pedi uma coxinha e uma coca. Inclusive, até hoje, assim, aceito. Diretor, uma coxinha e uma coca. Uma coxinha e uma coca. Mas enfim, então eu sou lá de Ponta Grossa, né, do interior do Paraná. Em 2011 eu acabei conhecendo uma pessoa, que é o pai das minhas filhas, em Blumenau, no Oktoberfest. E a gente acabou trocando contato e foi conversando e eu comecei a vir para São Paulo com uma certa frequência. Até que em 2012 eu trabalhava numa imobiliária na época, então eu fazia eventos de lançamentos, eu era corretora, depois eu passei a coordenadora, então cuidava da equipe, fazia evento de lançamento, conversava com o incorporador para fazer campanha de marketing, enfim. E aí eu saí dessa empresa, acabei saindo e aí eu vim para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo. E eu sempre quis morar numa cidade grande, né? Eu morei em Curitiba por pouco tempo, mas morei em Curitiba. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falo que eu me apaixonei por essa máquina de produzir malucos. Nossa, que eu acho que é isso que é São Paulo. exatamente. Sua cara. Nossa, você falou a frase certinha. Máquina de produzir Máquina malucos. de produzir malucos. E aí, quando eu cheguei aqui, eu acho que eu me encontrei mesmo, assim. Tanto que eu cheguei até a voltar pro Paraná, agora, depois, assim, 2016, 2017, eu fiquei lá. Mas não é mais o meu lugar. Eu tenho muito claro que eu fui feita pra isso aqui. Eu falo, Seu nem o lugar é trânsito aqui, de não. São Paulo, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas você não irrita com o trânsito? Eu falo, gente, tem trânsito, porque tem muito carro, porque tem muita gente, porque tem muito dinheiro, tem muita movimentação, Pois tem cliente, é. tem negócio. É isso. É. Né? Não tem como você ter uma coisa sem você ter outra. E aí eu vim, cheguei aqui em São Paulo, e aí com a minha experiência comercial, falei, vou trabalhar provavelmente como vendedora. E um amigo meu, ele estava num processo de treinamento de uma empresa. Então ele chegou para mim e falou, olha, Drica, eu tô trabalhando numa empresa, só que assim, eu acabei de entrar lá, não tenho influência nenhuma, mas se você quiser, eles falaram que estão recrutando pessoas. Então eu levo teu currículo. Falei, pra que é? Ele falou, é uma vaga para venda, você vai trabalhar como vendedora e você vai vender móveis planejados. Só que eles ensinam, então eles dão o curso, ensinam tudo lá para você aprender a vender. Aí eu pensei comigo, falei, bom, uma vaga para vendas. Eu sou vendedora, eles vão ensinar o que eu não sei, então... Não deve ser difícil. Aquelas coisas. Então, assim, a minha expectativa pra isso era baixíssima. Eu não fazia ideia onde eu tava me enfiando, literalmente. Nossa. Se assim. soubesse, talvez, hein? E a gente já falou isso aqui. Quem chega não volta. Não volta, é muito difícil, não muito difícil. volta. Cara, E aí é quase um redemoinho, né? Eu mesmo já saí, já voltei, já saí, já voltei. Agora eu já... Caverna do dragão, assim, você só vai, não Esquece, volta, não acha não saída. volta, não acha saída. E aí, quando eu cheguei eu fui fazer o processo seletivo e aí tinha muita gente, né? E testes, e prova, e entrevistas, e apresentação. E eu fui levando aquilo, ok, né? E aí terminei, enfim, e chegou o dia que eu passei no treinamento. E aí eu ganhei um livro que é bem legal, que inclusive a gente, né, uso hoje no dia a dia, enfim. E aí para estudar esse livro, para aprender sobre técnicas, enfim, e tal. E aí eu fiz o treinamento. Então eu entrei numa turma de 13 pessoas. Logo nos primeiros dias eles já disseram que foram mais de 300 entrevistas. Era um processo muito longo, tinha muita gente. E eu, como eu não sabia de nada disso, então eu fui muito bem no processo, porque eu não sabia que era tão disputado. E aí eu entrei e fiquei nesse treinamento durante mais ou menos 2 meses e meio. Ô, Drica, e só pra gente assim se situar, foi bem naquele boom? 2012. Nossa, foi. Foi Foi bem no boom. naquele boom dos Foi no móveis boom. planejados aqui em São Paulo. São 2012. Paulo foi entre 2010 e 2014, mais ou menos, né? Isso, mais ou menos isso. Foi. Então, é aquela loucura, assim. Então, eu entrei numa empresa que tinha 13 lojas, então, para aprender ali do zero. Então, eu comecei aprendendo, tipo, parte de medição, levantar parede. Nossa. Nunca tinha pego um escalímetro na vida. Promob já tinha conhecido ou treina. Não, nunca nem ouvi falar, não sabia nem o que era, entendeu? Eu só achava que era um programinho lá para desenhar, né, os móveis. E aí, você vai aprendendo do zero. E aí, eu ficava nesse treinamento, então a empresa oferecia, era remunerado.
nesse treinamento a semana toda. E aos sábados eu ia pra loja das 10 da manhã às 10 da noite para acompanhar os atendimentos. Então, cada final de semana eu ia numa loja diferente do grupo e ali eu ia observando. E eu sempre fui muito observadora. Eu não tenho uma facilidade. A gente fala, você tem facilidade de aprender. Eu não tenho e eu reconheço isso que eu não tenho. Então, Legal. eu uso técnicas para que eu aprenda aquilo. Sim. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pode assistir uma palestra e ela só ouvindo, ela já aprende a mensagem. Eu não. Eu preciso anotar, depois eu preciso passar limpo, às vezes eu preciso ir falando sobre aquilo, ou às vezes eu preciso ouvir alguma coisa ainda sobre aquele assunto, porque é a minha forma de aprender. Então, eu sempre tive que me esforçar um pouco mais. E eu fui fazendo isso. Quando chegou no final do treinamento, quem tinha o melhor desempenho nas notas, nas provas, que toda semana tinha provas, poderia escolher que loja iria. Qual loja que você quer ir? E aí era um universo totalmente novo. E detalhe, gente. Quem tem esse perfil normalmente, ainda tem aquela coisa de ser bem, como é que fala? Competitiva. Pra cacete. Infelizmente, eu fiquei em segundo lugar no treinamento. Ai, que ódio. Infelizmente, eu fiquei em segundo lugar. Inclusive, não superei. Ai, tô brincando. Faço terapia até hoje. Inclusive, faço terapia, mas enfim, é isso, né, gente? Tudo bem. Coisas que fazem parte da vida. Exato, exatamente. Então, eu fiquei em segundo lugar, mas ainda assim, eles falaram que eu poderia sugerir 3 lojas que eu gostaria de ir. E a maioria dos meus dos trainees lá, né, não dos meus, que eles eram só meus colegas ali, mas a maioria das pessoas que estavam ali, o que eles levavam em consideração? O que era mais perto de casa, o que tinha um gerente mais gente boa, o que tinha um astral mais legal, e eu não. Você falou, quanto dá mais dinheiro? O que eu fazia? Eu chegava na loja e falava assim, beleza, ok, loja bonita, bonita, todas as lojas eram bonitas, não tinha parâmetro nenhum, então pra mim era tudo muito bonito, né? Aí eu levava em consideração, quantos vendedores tem? Quantos clientes entraram? Qual que é o ticket médio da loja? Quantas vendas saiu? E aí, você já era vendedora, exato, né? Exato. É diferente, eu né? analisava números, né? Então, eu fazia análise de números. Por exemplo, fiz uma ação de marketing lá na imobiliária. Qual que foi o resultado? Quanto que teve? Então, para mim, isso já era do meu cotidiano. Eu só apliquei aquilo no que eu estava fazendo. E aí, fazendo esses cálculos e analisando o mercado nesses 2 meses, eu percebi que se eu fosse para uma loja que tivesse um perfil muito alto de cliente, eu não ia me sentir segura de vender um projeto com valor mais elaborado. Mas, né, um projeto mais elaborado, com mais coisas, enfim, porque eu não tinha essa experiência aí. Se eu fosse para uma loja que tivesse muitos clientes, mas tivesse muitos vendedores, corria o risco também de eu não atender. Então, eu tinha que entender isso. De ficar muita disputa, Exatamente. Você já gosta de disputa, então... Não ia ser legal. Não ia ser legal. E aí o que aconteceu? Dentro dessas opções eu escolhi a loja de Interlagos, aqui do Shopping Interlagos. Inclusive hoje tive um momento bem nostálgico vindo pra cá, assim, pegando a Bandeirantes ali, sabe? Legal. Porque eu vinha, né, todos os dias pra cá. E aí eu escolhi essa loja. E por que eu escolhi? Porque lá tinha uma quantidade ok de vendedores. Era uma loja de shopping, então, ou seja, todas as pessoas que estavam passando por ali, elas estavam procurando, quase que na maioria dos casos, móveis planejados. E naquela época o Shopping Interlagos era muito forte. Era muito forte. Se não fosse o mais forte daqui da Zona Sul, né? Da Zona Sul era. Da Zona Sul, acho que sim. Acho que sim. Eu também acho. Também acho. Então, eu acredito que por conta disso, aí eu avaliei tudo aquilo, eu olhei e falei, bom, acho que essa loja aqui é legal. Eu vi que entrava muitos clientes e eu percebia que os vendedores não davam uma atenção tão plena para aquele cliente. Por quê? Porque entrava muito. Sim. Entendeu? Então eu falava assim, então aqui como eles fazem um rodízio, né? Cada vez é um, porque entra muita gente, eu vejo que esse cliente não é tão bem trabalhado, aqui de repente eu vou ter a oportunidade de aprender, que nesse primeiro momento ainda não era o foco vender. Você precisava criar bagagem. Né? Exato, ter experiências. Então, ou seja, aqui eu vejo que se você errar em um cliente, é tranquilo, porque tem vários. Então, até a cobrança eu imaginei que seria menos. Porém, entretanto, todavia, nem tudo são flores, né? E aí, quando eu decidi vir para essa loja, meu diretor questionou, ele falou, Drica, mas pensa comigo, lá só tem homens, o gerente lá não gosta muito de trainee, não tem paciência nenhuma para ensinar. Você tem certeza que você quer ir para essa loja? Eu falei, não, eu gostaria muito. Ele falou, mas veja bem, você não quer ir aqui para São Caetano, que é mais perto da tua casa? E eu em nenhum momento sugeri São Caetano, que era do lado da minha casa. Eu falei, então, deixa eu te explicar. E aí eu abri meus números e ele entendeu. E aí eu vim. Né? E eu acredito muito em energia, assim, tem gente que fala de sorte, de Deus, de coisa, fala assim, energia muda o jogo, entendeu? Então, ou seja, eu não acordo de manhã, por exemplo, se eu quero atender um cliente, se eu, naquele dia eu ia pra loja para atender um cliente, eu queria atender, eu queria vender, eu tinha que ter uma postura e uma atitude de venda, de vendedora. Você tem que acordar, olhar no espelho e falar, é hoje. Exato, é hoje. E eu acho hoje que... é o seu dia. Aí, vamos abrir um parênteses aqui, né? Eu acho que essa questão de energia tem muito a ver com
a energia sua, né? Sim. Porque às vezes a gente fala energia, a gente coloca no externo. No outro, no ambiente, nas pessoas. porque é mais fácil, né? Isso. Você mais culpar fácil. outra pessoa. E o que você tá falando é exatamente isso, né? A partir de você. Independente de como tiver a situação lá, das dificuldades que eu vou ter, eu me coloco numa situação de pessoa que tá preparada para aquele momento. Então eu fui pronto, eu acordei super cedo, fiz uma maquiagem, coloquei uma roupa bonita. Passei na Chocolândia, comprei umas balinhas. Na minha cabeça, falei, imagina se eu atendo uma família com criança, né? Vou ter um docinho aqui e tal, né? Fui toda organizadinha, com trena, com calímetro, com régua, né? Aquele kit completo, toda pá. Aí falei, nossa, meu primeiro dia. Cheguei super cedo na loja e tal. Fiquei no banquinho esperando abrir a loja. A moça da limpeza chegou, logo em seguida chegou mais um vendedor e chegou o gerente. Aquela maravilha. Gerente... Você já sabia o perfil. Já Você sabia. não Já podia, sabia. você não podia reclamar. Não tava ali desavisado. Eu sabia claramente onde eu estava pisando. E aí ele chegou pra mim assim, ele falou, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, você sabia que aqui na minha loja eu não gosto muito de ter trainee, né? Na lata. Na lata. Na lata. Aí eu falei, eu fiquei sabendo. É simpática. Eu fiquei sabendo, assim, eu falei, dele falou, entendi. Ele falou, e por que você quis vir pra essa loja? Lógico que eu não ia falar todos os números, todas as, né, enfim. Falei, eu gostei da loja, eu achei que tem um fluxo legal de clientes, eu achei a loja bonita, eu acho que a equipe é legal e tal, eu achei que os vendedores eu consigo aprender bastante coisa com eles, que também não era mentira, nada disso, né. E ele falou, tá bom, eu falei, eu queria ver onde que eu posso ficar, qual que é a minha mesa. Ele falou, não, você não tem mesa. E você toda organizadinha com seu kitzinho. Nossa, com o meu kit ali. Eu devia ter uma pochete nesse dia, eu acho, Deixa, né? deixa o Ministério do Trabalho saber que móveis planejados era assim. Vou até filtrar o que eu vou falar a partir de agora. Tô brincando. Mas quem é do ramo já há bastante tempo A sabe gente como é. sabe Não é como uma era. novidade. E a gente era preparado pra isso também. Então, ou seja, Sim. tinha uma cobrança muito grande. Tanto que só os fortes ficavam. Exatamente. Não era pra qualquer um. Não. Qualquer um. E aí, quando ele falou isso pra mim, ele falou, olha, falou, não, você não tem mesa, você não é vendedor ainda. Eu falei, tá bom. Eu falei, e onde que eu posso, tipo, deixar minhas coisas? Ele falou, deixa lá na cozinha, deixa lá tuas coisas lá. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu posso atender? Como coisa? Ele falou, não, você não vai atender. Como é que você vai atender o meu cliente? Você nem vendedor é. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas eu posso acompanhar os atendimentos? Tipo, não ficar junto? Ele falou, não, porque minha equipe vai se sentir acuada, vai se sentir incomodada, você vai acabar atrapalhando eles. Eu falei, tá. Eu falei, mas eu posso olhar de longe e tal? Ele falou, deixa eu te explicar um negócio. Ele falou, tá vendo essa planta aqui? Tinha um cacto assim na porta da loja. Mentira. Ele falou, tá vendo essa planta? Ele falou, todo dia eu chego de manhã, essa planta tá aqui. E a hora que eu saio de tarde, essa planta tá aqui. Ela não me incomoda, ela não dá trabalho, ela tá aqui. Pra mim, se você for comer essa planta, tá ótima. Falei, tá bom. Nossa. Será que ele assistia BBB nessa época? Caraca. E aí eu peguei e falei, ok, né? Vou dizer o que, tipo assim, engoli um gato de ré, assim, mas ok. E aí, beleza. E aí os vendedores foram chegando, bom dia, beleza. E foram todo mundo pra cozinha, conversando, tomando café. E terminando de arrumar. você era a única mulher? Única trainee, única mulher. Depois veio uma outra moça trabalhar comigo, mas nesse dia era só eu de mulher. E eu recém-chegado do Paraná, falando verde, porta, entendeu? Nossa, Setembro. sensacional. De vez em quando eu puxo o sotaque. Cantando, né? Cantando, literalmente, cantando. E aí eu peguei e falei, tá bom, vou ficar aqui. Então eu fiquei na frente da loja, assim, encostadinha na cozinha, ali no canto, bem na minha pose de planta, que era a função que me deram. Uhum. E aí fiquei ali, esperando. E aí nessa entrou um casal dentro da loja. Esse casal entrou, assim, cruzou na minha frente. E eu olhei pro fundo da loja e falei, cadê o vendedor, né? Fui andando e olhava pra trás e não via ninguém. Tipo, ninguém vinha. Ninguém vinha atender esse cliente. Aí eu falei, bom, vou dar um bom dia mais alto, porque de repente eu falando mais alto, alguém vai ouvir lá atrás e vai vir. Uhum. Né? Pra eu não sair daqui e chamar algum vendedor lá, porque senão vai ficar chato o cliente. Imagina, ele entra na loja e não tem ninguém. A única pessoa que tem vai se esconder? Não rola. Aí eu peguei, falei, bom dia, tudo bem? Aí o casal olhou pra mim e ele falou assim, bom dia, né? Isso que eu falei, bom dia, o vendedor, obviamente veio lá do fundo. Lógico. Quando ele chegou na metade da loja, o cliente olhou pra mim e falei, bom dia, tudo bem? O cliente vira pra mim e fala assim, mas a gente tá só dando uma olhada. Uhum. Quando o cliente falou isso, o que o vendedor fez? Virou as costas e foi. saiu. Com certeza. Isso é fato. É fato. Isso é fato. Fato. Naquela hora, eu falei, é comigo o negócio. É a oportunidade que eu tenho. Tipo assim, eu não tenho outra oportunidade. É isso. Uhum. Falei, eu tô há 3 Essa é minha meses deixa. treinando, estudando, repetindo, falando sozinha no carro, escrevendo, me preparando pra esse momento. Falei, então é agora, meu filho. O vendedor não quis, o gerente falou que não, mas se o vendedor pegou e olhou pra mim, ele fez assim pra mim, ele falou,
Assim, tipo, vai lá, Trini. Aí eu peguei e falei assim, como vocês chamam? Aí eles falaram, Tarcísio e Monique. Aí eu falei, Tarcísio, Monique, meu nome é Adriana. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao produto, com relação ao projeto, alguma coisa, eu estou à disposição e fiquem à vontade e dê um passinho para trás. Imediatamente eles vieram me perguntar alguma coisa relacionada ao armário que eles estavam vendo. E aí, como eu tava com tudo aqui, né? Pronto, preparado, ensaiado. Aí, quando eu tava tudo prontinho, assim, eu peguei e falei, é minha vez. E ali eu comecei a conversar. E aí, eu falo que eu olhava para aquele cliente como se eu estivesse usando... Como chama aquilo que o cavalo usa aqui na frente? Cabresto. Cabresto. Ou seja, eu não olhava mais nada. Por quê? Porque eu sentia, assim, a energia. Eu nem vi, mas eu sentia meu gerente passando do meu lado e me encarando, assim. Eu percebi os outros vendedores me observando. Então, o que eu fiz? Eu não tinha mesa, né? Lembra que eu não tinha mesa? Sei. Levei eles pra cozinha da loja. Mentira. Subi com eles pro andar de cima. Porque era onde eu tava, minhas coisas estavam na cozinha, né? Mas eu peguei os dois e falei, vamos subir comigo lá pra cima pra mostrar o showroom e tal. E daí lá tinha um ambiente que era uma bancada, tipo, de um dormitório, assim. Então eu puxei uns puffs que tinha lá, coloquei o cliente lá, peguei a planta deles, uma caneta e comecei a rabiscar. E eu sempre falo que eu entendo mais de gente do que de projeto. Sim. Entende? Tanto que, por exemplo, a parte técnica de projeto, vira e mexe, eu tenho algumas dúvidas. Por quê? Porque não é o que eu entendo mais, assim. Mas eu entendo de gente. Então, como eu entendo de gente, até quando eu não sei de projeto alguma coisa, eu consigo conversar com a pessoa. Você desenrola. E dependendo da situação, até abre a pessoa e fala, olha, não sei exatamente, mas vou pesquisar e descubro pra você. Mas sei quem sabe, né? Tipo, eu não sei. Mas eu não sei, mas sei quem sabe. E aí eu peguei e comecei a conversar com eles ali naquela conversa, e criando vínculo e brincando. E eles comentaram comigo que eles já tinham, já conheciam a marca, que um amigo deles tinha, que eles já... E eu comecei a perceber que aquele cliente era um cliente que estava no momento de compra. E que quanto mais eu conversava com ele, mais eu envolvia ele. E aí eu falei, eu acho que dá pra eu vender pra eles hoje. Meu Deus. Aí eu falei assim, olha, já entendi o que vocês querem. E aí a gente fez o briefing da cozinha, rabiscou ali, fez do quarto, rabiscou. E quando chegou na sala, no home é muito de criatividade, né? Tipo assim, cozinha, dormitório, você acaba seguindo algumas regras. Mas a casa do painel de TV mesmo, a criatividade, você cria várias coisas ali. E aí eu falei, olha... eu acho que dá pra... Eu falei assim, tô vendo aqui o projeto de vocês. Falei, como é que tá o tempo de vocês? Falei, tá tranquilo, a gente tá vendo isso mesmo hoje. A gente, inclusive, já almoçou bem mais cedo, que a gente não tomou café, já acabou almoçando pra ver isso. E aí eu puxei eles pra conversar com eles sobre o negócio naquela hora. Falei, olha, hoje é dia 23 de outubro, eu tô com uma condição especial. Como a gente tá praticamente no final de semana que antecede, pra empresa não deixar tudo pro último final de semana, eles liberaram uma condição especial, enfim... E aí eu queria oferecer para vocês, mas para isso a gente precisa fazer o projeto agora. Imagina uma pessoa experiente em Promove com 2 meses de prática. Você tava falando, eu tava pensando assim, e você já projetava? Como é que era isso? Então, o motivo do meu segundo lugar no treinamento foi justamente porque... Promove. Mas eu fiquei amiga dos clientes, falei, acho que se eu for desenvolvendo aqui, eu consigo, né, trabalhar junto com eles. Falei, a gente vai fazer um projeto junto, a gente vai aqui conversando, vocês dão as ideias de vocês, eu dou as minhas, a gente vai, enfim. Aí um dos vendedores que tinha sido um pouco mais simpático comigo de manhã, eu perguntei se eu poderia usar a mesa dele. Só que eu fui preparada, então eu tinha uma pasta de render no pendrive, eu tinha um monte de coisa anotada, um monte de referência, porque eu estava preparada para atender, eu fui para aquilo. E aí fui pra mesa e comecei, enfim, e resumindo a história toda, eu consegui fazer o projeto, né, ali em pouquíssimo tempo, comecei tipo 10h30 da manhã. Acabou 5 horas da tarde? Pouco mais. Oi? Eu terminei, era 8h30, 9 horas. Tá de brincadeira. Mas é isso era um mesmo. apartamento de 76 metros, sei lá, projeto inteiro, com cliente na mesa. Porque é diferente de você fazer um projeto sozinho. Sim. Mas você imagina que você, por exemplo, você coloca uma coisa e o cliente fala, sei não, hein, acho que não. Aí você coloca outra e fala, também acho que não. É isso. Até essa chavinha virar lá na minha cabeça, lá atrás, bem lá atrás, quando eu iniciei, demorou. Eu lembro que nessa época os atendimentos era o dia. Era o dia. Era o dia. Você passava marcava num sábado de manhã para o cara sair 6 horas da tarde de lá. E pensa a minha situação. Então, olha o cenário todo. Eu tava numa loja com vários vendedores. Eu nunca tinha atendido. Era meu primeiro cliente. Eu tinha que provar alguma coisa. E isso era em consideração a minha pessoa. Agora, pega todo geral. A gente tava dentro de um shopping que tinha mais ou menos umas 15 lojas de planejados. Esse cliente, ele ia deixar a planta ali comigo. Ele ia em outras lojas. Não, você não podia. Ali não tinha, era ali, era o seu momento. O momento era ali. E o meu produto não era o mais barato. Então, no caso, assim, o quesito preço não era um diferencial para o cliente fechar comigo, porque tinham outras lojas com preço melhor e que poderiam fazer um projeto mais elaborado, de repente, que encantasse mais ele. Então, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade.
Eu fui conversando, ajustei o projeto, fechei a negociação e entreguei para o meu gerente, né? Porque o procedimento era esse. Falei, olha, a situação é assim, 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 o cliente pode pagar assim, 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 ele vai dar tanto de entrada, né? E é isso. E aí? Ele pegou e falou para mim, não, ele não tem entrada, ele tá blefando, você não sabe o que você tá falando, mas vamos lá. E aí, quando ele chega na mesa, ele faz uma proposta completamente... diferente do que você tinha feito. E muito abaixo. Nossa. Porque ele não acreditou que o cliente fosse fechar. Então, ele chegou na mesa e ele fez uma proposta, por exemplo, eu não lembro o valor exato, mas era como se eu tivesse... O cliente tinha comentado comigo, na época era bem fácil fazer a conta. Era uma coisa assim, tipo, 100 metros, 50, 60 mil. 50 metros, 25, 30 mil. Era muito simples, assim. Dava para fazer um projeto ok, né? Mobiliar os ambientes. Então, eu lembro que eu conversei com o cliente e eu falei, olha, uns 35, 40. Ele falou, eu queria vidro na minha cozinha e tal. Eu falei, aí vai passar um pouquinho, uns 45, 50, enfim, mas vamos fazer e a gente define. Então, quando eu preparei o cliente para isso, para 45, 50 ou 40 mil por conta do desconto, enfim. Ele chegou na mesa e ele apresentou uma proposta de 35 mil. Nossa. Sem entrada, em 30 parcelas, a primeira para 60. Tipo assim, tudo que poderia oferecer na empresa, ele deu para o cliente, assim. Então, ele não negociou, ele deu uma proposta e aí o cliente, de acordo com a expectativa que ele estava esperando, tanto eu quanto a cliente, o marido dela, todo mundo, quando ele apresentou a proposta, nós três nos olhamos assim, falei, nossa, ficou muito bom, né? E aí eles falaram, ficou. Eu falei, então tá fechado, né? Aí eles falaram, então tá, né? Tipo, meio sem entender. E fecharam. Meu Deus do céu. Nossa, um tiro Que no... Mas também você... Não, mas eu fiquei mega feliz. E você teve uma sacada, assim, na hora, porque se você gaguejasse, talvez o cliente ia... Não, vai perder. Ia perder, porque o cliente ia se assustar. Exato, que é um risco, né? Quando a gente fala de negociação, você tem que ser muito coerente com a negociação, né? Você tem que saber equilibrar, né? E aí, beleza. Aí nessa, o cliente empolgado, eu mais empolgada também, falei, tá fechado. Falei, meu Deus, vendi pro meu primeiro cliente, saí de lá emocionado. Né? Não foi tudo alegria, enfim, tudo felicidade, porque com a negociação que ele fez, teve que rever o projeto, ajustar o projeto, né? E aí usa aqueles termos técnicos do ramo, enfim, de ajusta daqui, enxuga dali, acerta daqui, vê se as ferragens realmente são aquelas ou se não precisa tudo aquilo, enfim. E aí eu tive algumas dificuldades com o meu gerente por conta dessa venda, porque acabou dando uma diferença de valor e no caso eu teria que pagar, e aí eu não aceitei pagar porque eu fiz todo o trabalho correto. Né? Então acabou ficando nesse impasse. E aí o meu relacionamento com ele foi interessante, né? Ficou bem legal, né? Assim, ficou. Só que a partir dali, o que aconteceu? No dia seguinte eu cheguei de manhã e aí eles tinham uma regra, né? De quem era o primeiro a chegar era o primeiro a atender. E aí eu cheguei a primeira a chegar, a primeira coisa que eu falei, eu tô na vez. E aí ele falou, tá, mas como assim você tá na vez? Ele falou, é que ontem você disse que eu não era vendedora. Aí eu vendi, então agora eu sou vendedora. Então agora eu vou atender. E ali eu comecei. E por acaso eu vendi naquele outro dia também. Fiz um pedido pequeno, enfim, mas vendi. Então. Vendeu. Vendi. Entrou. Vendi um paneleiro para um banheiro, para cliente guardar toalhas. Mas vendi, tava vendendo, enfim. E aí eu comecei a fazer as vendas e atender os clientes e tudo mais, e comecei a desenvolver. E eu sempre procurando estudar, procurando conhecer, enfim. Então, tipo, foi ali que começou, assim. E aí eu fiquei nessa loja de Interlagos. Até quando eu fiquei gestante das meninas. Eu sou mãe de gêmeas, né? Elas estão com... Que delícia! Nossa. Minhas pequenininhas que têm 8 anos, a Alice e a Maitê. E aí quando eu fiquei... Beijo, Alice e Maitê. Assiste a gente, ó. Eu até mandei pra elas, falei, olha, a mamãe está no canal do YouTube, tá verdade. Olha a mamãe aqui no YouTube. E aí... quando eu fiquei grávida delas, eu tinha uma dificuldade para vir no período da manhã, porque eu sempre abria a loja. E aí acabou que o meu gerente acabou me colocando à disposição da empresa, porque como eu não abria mais a loja, eu tinha que vir no período da tarde, para ele não encaixava, acabou criando uma dificuldade. E aí foi quando eu mudei de área dentro do mesmo ramo. Então foi onde eu fui auxiliar na parte de treinamento. Então, eu acho que o treinamento hoje em dia não tem, né? Tipo assim, uma coisa que tá escasso. Muito escasso. Infelizmente. Exatamente. E aí, o que acontecia? Nesse período que eu estava na loja, eu continuava lá, a universidade, enfim, quando eu aprendi com a Érica e devo muito a Érica, tipo, foi uma pessoa que me ajudou muito, que me ensinou muito e com muita dedicação, e ela tem um conhecimento técnico
assustadora, assim, ela sabe muito. Mas a Érica, ela sempre trabalhou na parte técnica e na parte de treinamento. Então, ela nunca foi pra loja, né? Então, é diferente. Então ela não tinha prática. Não tinha vivência. Então, por exemplo, ela sabia explicar uma gaveta com um detalhe diferente, uma corrediça especial e tal, mas ela não sabia como explicar isso pro cliente, entende? Porque você tem que vender aquilo, né? São pessoas diferentes. Às vezes, ou você explica de uma forma para um cliente, ele entende de uma forma, e para outro cliente ele entende de outra forma. A mesma coisa. Exatamente. E você sabe que isso é uma das principais dificuldades que as empresas... faço parte de um grupo de empresários, né, de lojas de planejados e gerentes e vendedores. Legal. E nesse grupo de WhatsApp, assim, eu vou até falar baixo, mas assim, eu imagino que no mínimo 3 vezes por semana tem alguém divulgando vaga de vendedor, projetista ou de gerente. Então, é um mercado que é muito carente. Inclusive para quem está assistindo a gente que não é do ramo de planejados e que por acaso caiu aqui nesse canal ou tá vendo esse vídeo por acaso ou alguém te indicou, é um mercado muito rentável, é um mercado que tem condições de você explorar várias coisas. Então, às vezes, eu falo assim, pessoas que têm um perfil muito criativo, pessoas que gostam de conversar, pessoas que às vezes têm um perfil muito técnico. Exatamente. Você falou tudo. Todo perfil. Eu acho que todo perfil se encaixa aqui no mercado dos móveis planejados. E o legal é que tudo é treinável. Exato. Tudo é treinável. Isso é a parte mais legal. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que acaba tendo ainda né? Falando de vendedor no geral, assim, eu acho que as pessoas acabam criando um estereótipo do vendedor. Ah, sim. Então, por exemplo, às vezes você conversa com uma pessoa e fala, nossa, olha que vendedor, ele fala bem, ele fala alto, ele é desenvolto, é comunicativo. E fulano tem o perfil de vendedor. Ele tem um dom. Nasceu pra ser vendedor. Nasceu pra ser vendedor. E aí eu discordo um pouco disso, assim. Eu acho óbvio que tem pessoas que têm uma facilidade, né? Uma facilidade, entendeu? Uma predisposição, às vezes, para aquilo. Mas eu acredito muito que mesmo a pessoa que não tenha, se ela se conhecer, que aí eu acho que é importante a pessoa saber exatamente no que ela é bom e ela focar naquilo que ela é bom, porque naquilo que ela é muito boa, ela vai ser muito melhor, ela vai ser surreal, ela vai ser fora da curva. E fora a satisfação pessoal de você estar fazendo uma coisa que é natural sua, então você... Até porque quando você não faz algo que é natural, você parece que tá correndo aqueles 50 quilômetros, né? Você dá uma cansativo, forçada, você né? força demais, cara. Mas você sabe que essa questão, por exemplo, de ser natural em alguma coisa, daquilo fluir com naturalidade, tem muito a ver com experiências que você vive, né? Então, por exemplo, tipo, os nossos neurônios criam as conexões, que são as sinapses, e elas fazem com que você faça a coisa de forma natural. Só que aí, eu acho que tem um grande detalhe, assim, porque tem algumas coisas que a gente vai fazer de forma natural, porque já temos uma predisposição a isso. Sim. Entretanto, tem outras coisas que às vezes é preciso você ter um pouquinho de esforço, um pouquinho mais de vontade. Entendeu? E aí que tá o segredo. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que, como elas não têm aquele dom natural, elas não conseguem fazer. Então, assim, eu não nasci pra isso. Não nasci pra isso, nasci pra exatamente. E tá tudo certo, se você se conhecer. Então fala, bom, tudo bem. Então eu não tenho um perfil tão... Eu não sou tão comunicativa. Eu não gosto tanto de falar. Eu não gosto de falar alto. Por exemplo, que nem vocês agora, provavelmente aqui no canal, tem algumas pessoas que vocês sabem que a pessoa tem um conhecimento assustador, assim, que contribuiria muito, mas que a pessoa não consegue chegar... Não vai conseguir soltar, não vai conseguir entregar, né? Exatamente. Falar, ai, não, eu não fico à vontade. Vai gravar. Ai, não sei. Mas até a gente mesmo aqui, por exemplo, falando disso, o próprio Renato, ele tá tendo que se esforçar muito no sentido de aprender a falar pro público. Que é o que eu acabei de... Exatamente. Porque ele no 1 a 1 com o cliente... Não, eu desenrolo. Sim. Pra mim não tem problema. É natural. É teu. É meu, eu já nasci com isso. É a minha predisposição, né? Então, pra mim foi fácil entrar nesse rumo no ramo de vendas. Agora, quando vira pro Renato e fala assim, tá gravando? Aí eu dou aquela travada. Então, aí o que eu faço? Eu tenho que treinar, ficar treinando. Tem esse esforço, que é o que você falou. Que é o esforço. Agora, e cada vez que ele grava, ele vai ficando melhor. Se ele de cara falasse assim, não tenho essa predisposição, não vou fazer. Não vou fazer. Ou, por exemplo, se ele não reconhece isso, que aí também é um grande detalhe. Essa chave também é legal. Tem muita gente que acha assim, por exemplo, ela tem uma dificuldade. É muito claro pra quem olha de fora. Eu falo que tem uma expressão que eu uso bastante, que eu falo que é quando você sai do palco, sabe? É que nem um jogo de futebol. Sim. Você começa a assistir o jogo ali, você tá assistindo o jogo de futebol. Aí você tá assistindo o jogo, beleza. Aí você olha e fala assim, mas
Poxa, olha o cara lá atrás. Andando. Por que não tocou ali? Mas olha, se fosse por aqui... Por quê? Porque você tá na plateia. É. E é muito fácil apontar o dedo quando você tá de fora. Agora, se você tá lá no campo, Agora, se você lá dentro, é outra história. Só que às vezes a gente precisa se colocar numa posição de telespectador, de torcida, De sair da plateia. nossa vida e olhar a nossa vida do lado de fora. Isso. Que é a parte de se autoconhecer, né? Então, Isso, exatamente. É você olhar de fora, pegar e olhar e falar assim, opa, peraí. já sei onde eu errei. Já sei onde errei. É. Ou Só que tem eu sei gente o que que tem me falta. dificuldade de fazer isso. E às vezes quem tá de fora, por exemplo, quem trabalha com gestão de pessoas, gerente de loja, donos de empresa, líderes de, não só do nosso ramo, mas de qualquer ramo Qualquer que seja. segmento, sim. As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de pegar e se ver. Ela não consegue se ver. Ela enxerga o outro, né? Porque é mais Sim. fácil. Ah, lógico, é muito mais Mas a fácil. pessoa não se vê. E aí precisa, às vezes, uma pessoa de fora pegar e falar, olha, eu preciso que você dê uma atenção nessa situação aqui. Nesse ponto. Porque se você olhar de fora, você vai perceber. Agora, como você tá ali vivendo no dia a dia, você não percebe, você não entende. E aquilo passa batido, entendeu? É verdade. E às vezes você acha até que olha com os o olho ruim. Acha que a outra pessoa tá criticando. E não é. Sim. Na realidade, a pessoa tá te ajudando. Exatamente. E assim, e eu acredito também que na nossa vida a gente tem que ter pessoas de confiança, né? Sim, sim. Porque aquela história de, crítica construtiva, não sei o que. Não, você tem que Não é bem confiar assim naquela também. pessoa. É, você É, não confia é bem na assim pessoa. também. É. Isso. Mas- Ô, Drica, concordo. e me diz uma coisa. Você... Esse grupo aí que você tem... Tá. Como é que a galera tá fazendo, então, pra achar vendedor? Assim, Profissional, porque, né? realmente, vou falar pra você que pra gente montar a nossa equipe, praticamente a gente treinou do zero. É. O pessoal que trabalha com a gente Só hoje. não a parte de montagem, mas o resto todo. Eu acho que zero. assim, para começo de conversa, o tipo de venda que nós fazemos, que é a venda de projetos, de imóveis planejados, ele é muito complexo, por quê? Porque a gente precisa pegar duas pessoas de mundos muito diferentes, de percepções muito diferentes, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas que vêm desse mundo diferente, que têm essas percepções diferentes, elas entendem de uma forma diferente o mundo. Sim. Então, por exemplo, como que funciona o vendedor projetista? O que o vendedor faz? Ele vende e projeta. Olha que coisas Cara, diferentes, que extremos. É exatamente isso. E a parte técnica não tem nada a ver com essa outra parte Não, também. não tem nada a ver. Então, ou seja, vendedor projetista. Então, ou seja, quem é o vendedor? Como você define o perfil de vendedor? Uma pessoa que gosta de comunicar, que gosta de falar, que tem habilidade de lidar com pessoas, Sim. entendeu? Que não tem dificuldade de abordar alguns assuntos, que consegue apresentar determinado produto de uma forma muito clara. E agora você pega, se eu pegar e falar pra você, sem antes do vendedor, se eu falar só projetista, quem que é projetista, Renato? Cara. Projetista é o quê? Porque assim, quando você fala projetista, vamos para uma área de arquitetura. Certo. Cara, o cara, a trainee ali, ela sentou ali, ela vai ficar projetando, não vai atender ninguém. Sim. Então é ela e o computador. É totalmente diferente. E segue regras. E segue regras. Então, por exemplo, você vai exatamente seguir isso. o quê? Eu vou fazer uma bancada de uma ilha de cozinha. Que altura que ela vai fazer? Tem uma regra. Você pega a regra de ergonomia, norma da BNT. Acabou. Ponto, ela vai seguir aquilo. É isso aí. Ok. É isso aí. Pronto. E isso a gente tá falando de uma projetista. Agora, se a gente for falar, por exemplo, de uma vendedora que precisa entender de pessoas. Ela precisa saber a altura dele? Precisa, mas ela precisa saber quanto a pessoa tem de altura. Sim. Porque às vezes uma bancada de 90 centímetros fica alta, então às vezes vai ter que ser de 80, ou vai ter que ser de, sei lá, 95, ou de 1 metro. Eu tive clientes, por exemplo, que um casal, por exemplo, que a esposa tinha 1,80 e ele tinha 2 metros, 2,3 de altura. Gigantes, né? Aí você vai e coloca aquela bancada de 80 e pouco de altura ali. Não rola, não dá. Cara, vai ficar o a conta não corcunda fecha. Notre Dame ali usando Então são a bancada, pessoas né? com perfis muito diferentes. Sim. E isso é muito claro, por exemplo, quando você vê em algumas situações durante um atendimento. Então, por exemplo, você olha às vezes de fora, né? Então você já tem experiência de loja, passaram muito tempo de loja, você sabe o que eu tô falando. Então o vendedor, o que acontece? Às vezes ele tá ali, ele conversa com o cliente, apresenta o showroom, faz o brief, conversando, aquele ritmo bacana, e brincando, e rindo. E aí, de repente, quando ele precisa fazer qualquer ajuste no promóvel, ele Acabou. Trava. trava. Mas eu acho que também tem uma pequena falha lá atrás, eu falo por mim, que ninguém falava pra gente assim, ó, você precisa treinar isso, você precisa estudar isso. Ninguém falava isso. Aí que tá o bacana. A proposta disso daqui é exatamente essa. É abrir os olhos, Que, né? Quer dizer que o nosso mercado, ele nunca foi um mercado com estudo. Estudado. Ele nunca Cara, foi um mercado estudado, ele nunca foi um mercado formalizado pra nada. formalizado, ele nunca foi um mercado que teve curso, treinamento. Essa empresa que você estava é uma empresa pioneira no sentido sim. de que ela mesma detectou que se ela quisesse crescer, ela teria que produzir sim. material humano. E hoje em dia o mercado está cada vez mais escasso.
Aí, no sentido geral, todo o mercado de trabalho está escasso. E o mercado dos móveis planejados está mais escasso ainda. Só que aí também, Jaque, entra numa outra questão. Tá escasso, tá precisando de gente para trabalhar e tem um monte de gente querendo trabalhar. Querendo não, né? Precisando trabalhar. Mas você entende, tipo assim, se a gente for analisar para esse lado, fala, ok, então temos vagas disponíveis, então vamos para o nosso lado de empresário. Então, o lado de empresário, ou seja, tem vaga disponível, beleza. Tem um monte de gente que quer trabalhar. Sim. Entende? Porque assim, o nosso ramo, um vendedor, ele é muito bem remunerado. Muito bem remunerado. Muito. Gente, eu não sei se vocês têm noção, mas vendedor aqui de móvel planejado ganha... mais que arquiteto, às vezes, mais do que advogado. Tem gente aí fazendo faculdade de 5 anos para ganhar R$1.000, R$2.000 e vendedor ganha o quê? No mínimo, R$3.000, R$4.000. 3, 4 mil ganha. Esse é o básico. Assim, eu falo que se a gente for citar uma média, por exemplo, vendedor de planejados hoje, ele vai ter uma galerinha ali que vai ganhar 2, 3 mil. Sim. Ele vai ter um pelotão forte ali que vai ganhar de 5 a 8, mais ou menos. Sim. Vamos dizer assim, tipo, isso é uma galera grande, vamos dizer assim que, sei lá, 60%? Eu também acho. Eu acho. Eu também 60% ganha nisso. Agora pega e analisa. Quantas profissões no mercado hoje você consegue tirar sem precisar fazer faculdade. Exatamente. É um puto do investimento, sem uma formação. Né? Sempre, sem formação. Porque você paga pela faculdade e você tem o tempo da faculdade. Sim. Você gasta o seu tempo indo pra faculdade. Eu sou o exemplo mais claro aqui, ó. Eu não tenho faculdade de nada, então... Não, e veja bem, e o que a faculdade ensina? Aí que tá. Essa é a chavinha. Porque, por exemplo, você fala assim, por exemplo, ontem eu tive uma conversa com uma colaboradora e eu conhecendo ela, tentando entender, e aí conversei e falei, seus objetivos pessoais, aí ela pegou e falou de uma maneira muito triste, assim, ela falou assim, era fazer terminar minha faculdade de arquitetura, que eu parei no último ano. Faltava só um ano. E ela foi murchando. Falei, peraí. Falei, quantas pessoas começou o curso? Eu ia os números, né? Quantas pessoas começaram? Ela falou, 300. Falei, quantos terminou? Quantos se formou? Ela falou, que se formou mesmo agora, que se formou no ano passado? Ela falou, sei lá, uns 20. Nossa. Eu falei, desses 20, quantos estão numa função, fazendo dentro da área deles, que eles consigam ganhar acima do que você ganha hoje? Ela entrou em choque, ela parou assim. Porque não é isso que importa? Mais trava. Aí eu... que esteja ganhando bem, se sustentando e que esteja feliz, satisfeito com a profissão. Porque hoje você trabalha pensando no quê? No seu, talvez um bem material, talvez casa, talvez família. É isso. E aí, quando eu olhei pra ela, eu falei, entendi. Falei assim, então, ou seja, dessas pessoas que você tem aqui, 2 ou 3, ele falou, porque teve uma que o pai dela já é arquiteto, aí teve outra que ela conseguiu fazer ela conseguiu um estágio legal, enfim, e aí ela conseguiu, depois que ela se formou, ela conseguiu seguir, enfim. Então, eram pouquíssimas pessoas. Eu falei, então você consegue se olhar e se ver o quanto... Eu vou ter que falar um palavrão agora, não vai? Pode falar tudo. Tem jeito. Falei, você consegue se olhar e se ver o quanto mais foda do que toda essa turminha que se formou desses 25 você é? Sim. Isso. Falei, porque você nem terminou a faculdade, você ganha mais do que quase todo mundo. Falei, então para de se lamentar e de se olhar e de se diminuir. Vai jogar, cara. Caramba, fica se diminuindo. Eu falo, não, se veja como mentor. Eu falei, encontre um lado positivo. Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, beleza, agora já pensou, então pronto. Acabou. É isso aí. Agora vai pra frente. É isso aí. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar da cabeça do pessoal, esse negócio de que eu sou vendedor, é a minha última opção de vida. Foi o que sobrou pra mim, né? Eu não tinha mais nada, não deu pra eu estudar, então agora eu sou vendedor. Tanto que a pessoa às vezes até tem dificuldade de falar vendedor, né? Eu já vi... Eu sou vendedor. Eu sou consultor. Eu sou consultor. Eu sou promotor de vendas. Eu sou projetista. Sou projetista. Tanto que eu detesto o nome projetista, né? Porque eu falo assim, a gente não ganha pra fazer projeto, a gente ganha pra vender. Então, cara, se você só não ganha se vender. Hoje a gente é empresário, tudo, mas eu falo, eu sou vendedor. Eu não sou outra coisa, eu sou vendedor, cara. E me orgulho disso, né? Tipo, sou vendedor mesmo, eu visto a camisa. E aqui, nós dois, a gente é tão vendedor que na nossa empresa a gente ganha em cima de venda. Comissão. A gente não ganha em cima de lucro, a gente ganha em cima de vendas. Se a empresa vender, a gente ganha. Se a empresa não vender, a gente não ganha. É isso, cada um porque o espírito, o sangue de comissão. Tem que ter meta, tem que ir pra cima, senão não é Então, venda. eu acho que vocês que estão aí em casa, tem que ter na cabeça que, primeiro, todo mundo vende, tá?
Todo mundo vende. Todo mundo. Você se você vende. já acorda vendendo, Você, né? você vende, você se vende pro seu marido, você se vende pra sua esposa, você vende pros seus filhos. O mundo funciona a partir de negociações e de vendas. Sim. Então, aí você vai decidir o que você vai vender, né? Se você vai vender móvel, você vai vender horas pro seu patrão. Sim. Se você vai vender pra você mesmo, aí cada um decide o que vai vender. E partindo disso, a profissão de vendas hoje é uma profissão libertadora. O que você estava falando... Você muda a vida. Muda. Eu, por exemplo, nessa parte, quando eu falei que eu fui pro treinamento, que foi lá em 2013, eu fiquei treinando pessoas. Então, assim, hoje eu tenho cases, assim, que eu falo, de pessoas, assim, que, tipo, gente, por exemplo, que trabalhava de sol a sol, por exemplo, representante de, sei lá, por exemplo, de marcas, assim, de linguiça, mortadela, coisas assim. Nesse sentido, trabalhava vendendo aquilo. Então, era um vendedor, tinha um conhecimento formado em administração, formado em logística. A gente não tá falando de uma pessoa que pegou aquela oportunidade. Não. A gente tá falando de uma pessoa Dri, eu vou te dar um case. Eu mesmo de case. Vou contar pra vocês. Quando eu entrei no Móveis Planejados, eu tinha acabado de me separar do pai da Joyce. Eu entrei pra ganhar um salário de R$400. Era o meu salário fixo na época de vendas. Em 1 ano e meio, acho 1 ano, eu me separei em dezembro, passou 1 ano, em maio do outro ano, eu estava com a chave do meu apartamento nas mãos. Eu tinha dado a entrada no meu apartamento. 1 ano e 5 meses depois. E não foi graças à faculdade, graças ao curso, graças a... Não, foi graças não, a vendas. Foi graças a vendas. Eu saí do meu casamento com uma mão na frente e outra atrás, sem absolutamente nada. Eu fui morar de aluguel com a minha filha, me sustentar sozinha. Essa é a minha história. E fui ganhar R$400, era o meu salário. Eu não tinha... Eu vim da marcenaria, mas eu não tinha experiência com móveis planejados, porque é totalmente diferente. Sim. É outro... Exatamente. E vendendo, foi com comissão, porque... Sempre foi assim, né? Passou dos R$400, era comissão. Você não tinha, você tinha o mínimo garantido. Mínimo garantido. Era o mínimo garantido. Para não passar fome, era só isso. Era só pra não passar fome. Ou só pra pagar passagem, pra voltar lá. Não, e dependendo da distância, tipo, era coisa... Tipo, a gente sabe de casos de vendedores que dormiam na loja. Eu já dormi na loja. Isso, era ridículo. Quem Era feio o negócio. Então, assim, eu mudei de vida. Sim. Em 1 ano e 5 meses. Então, vendas muda a vida da pessoa. Muda. E o que acontece? Por conta dessa dificuldade, dessa escassez de vendedores projetistas, de bons profissionais no nosso ramo, o que acontece? Você estala o dedo e você está empregado. Você nunca mais. Se você trabalhar como vendedor, assim, vou falar, como é que vocês falam? Pra quem tá aí assistindo. Pra quem tá aí. Pra quem tá assistindo. Se você é vendedor projetista, se você aprende, se você domina a ferramenta do Promob, se você aprende sobre imóveis, se você se torna um especialista nisso, porque tem uma diferença. Não é só saber fazer, é saber fazer muito bem feito, saber fazer muito focado. Se você faz isso de uma maneira muito boa, eu te digo com uma certeza plena, assim, que você nunca mais vai precisar procurar emprego. Você consegue escolher o lugar onde você quer trabalhar. Eu assino embaixo do que ela disse. É ou não é? Eu sou testemunha aqui também, tá? Assino embaixo. As pessoas, assim, quem trabalha nessa área, que é bom nisso, eles escolhem onde eles trabalham. Eles não mandam... Tipo assim, você não vê, por exemplo, o vendedor projetista mandando currículo. Não tem. Não O que manda é porque... É contatos. Contatos, exatamente. Então, por exemplo, eu trabalho num grupo hoje de lojas, né? Então, lá, por exemplo, como que funciona? A gente precisa de um vendedor projetista. A gente anuncia isso no Instagram e tal, e aí a gente não recebe um currículo. Normalmente alguém fala, olha, o fulano, tem um amigo meu lá, já que me indicou, falou que a menina que trabalhou com ela lá, conversa com ela, a pessoa vai lá e troca uma ideia. Sempre assim. É isso aí. É a indicação. E aí, Drica, me diz uma coisa. O pessoal tá assistindo a gente, tá lá em casa, se coçou, né? Opa! Se coçou, tá aqui, se coçou, tá ali. Mas aí a pessoa olha e fala assim, putz, mas eu sou tímida. Ou então... eu tentei, mas não deu certo. Porque também tem essa, né? Tem gente que entrou e saiu fora. Porque, como a gente falou, né? O vendedor a gente tem na cabeça que é aquele cara que é igual o Renato, né? Eu sou o Renato Dias Planner, tô aqui no podcast. A gente acha que vendedor só é desse perfil. Não. E como é que fica pra essa galera? Você acha, hoje, no mundo de hoje, né?
O vendedor, ele é aquele perfil ainda? Só serve, só dá pra ser, se for esse perfil? Como é que você diria aí pra galera? Eu vou dar uma volta pra eu conseguir chegar e tentar te responder isso, né? Porque vai ser assim. Bom, então vamos lá. Durante esse período que eu tenho no ramo, e já antes mesmo, quando eu trabalhava com vendas, eu sempre penso muito sobre autoconhecimento. Eu acho que é muito importante você se conhecer, saber aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão bom assim, saber seus pontos limitantes, saber seus pontos fracos, saber aquilo que te tira do sério. Se você se conhecer, você consegue ter um domínio. Então, você não fica aquém de situações. Pode ocorrer diversas situações na sua vida, mas que você se conhece, você consegue dominar aquilo, né? Que você consegue organizar aquilo e tomar uma decisão mais sensata. Mas vamos lá. Falando desse autoconhecimento, uma coisa que eu estudo já há bastante tempo, que é essa questão de perfis. Então, eu estudo arquétipos, é uma coisa que eu estou estudando recente agora, então ainda é novidade para mim, que tem lá os 12 principais e tal. Sim. Então, eu estou estudando, é recente, mas ele é um assunto um pouco mais a fundo. Sim. Tem a questão do DISC, né? Sim. Quem trabalha com recrutamento de pessoas, o DISC ele é dominância, estabilidade, conformidade... Dominância... Ixi, agora influência, estabilidade e conformidade. Quase travou. Quero ver eu lembrar de tudo isso. Que é para você entender, né, quais são os perfis. Então, são ferramentas muito boas no processo de recrutamento para você entender. Sim, as empresas usam bastante. Bastante. Diz que ele é bem utilizado. E aí tem os modelos de mundo, que provavelmente quem é da área de planejados, especialmente aqui em São Paulo, já ouviu falar em algum momento, que é o visual, o auditivo, sinestésico. Eu acho que no nosso mundo é o que a gente mais fala. Usa, né? Os modelos de mundo, visual, auditivo e sinestésico, nada mais é do que uma forma muito clara de você identificar 3 perfis diferentes. Esses 3 perfis diferentes, eles percebem o mundo de uma forma diferente, cada um com as suas características. E aí, na minha percepção, eu não consigo criar e falar, olha, o melhor vendedor ou o melhor profissional é o vendedor visual, ou é o vendedor auditivo, ou é o sinestésico. Por quê? Porque lembra que eu falei que o mais importante é você saber naquilo que você é bom, para que você consiga potencializar aquilo? Então, vamos lá. E também, Drica, a gente estaria dizendo que a melhor pessoa seria X ou Y. E aí, quem somos nós pra poder julgar isso? Pra poder dizer que um perfil de pessoa é melhor do que o outro. Não existe isso. Até porque essa questão de julgamento de perfis, e aí que é o mais popular de todos, é a questão de horóscopo, né? De signo. Se a gente for analisar perfil, né? Eu acho que eu vejo que as pessoas falam muitas vezes e acabam pré-julgando por conta disso. Então, uma análise de perfil também, por exemplo, que é utilizada, que é essa comum. Mas a gente tá falando no mundo dos negócios, e pra gente ser mais objetivo... No caso, por exemplo, da pessoa visual, é uma pessoa que ela interage através de imagens. Então, ela grava tudo que ela vê. Então, ela tem lembranças e as lembranças dela são como se fosse um filme. Então, ela grava, assim, de uma forma... Mas ela, por exemplo, ela precisa ver. Um gestor, por exemplo, que tem um modelo de mundo visual um pouco mais alto, ele tende a querer um quadro de gestão à vista. Ele não consegue só raciocinar, ou ele não consegue nada pequenininho. Ele gosta de ver. Uma pessoa que é visual, ela prefere assistir um vídeo no YouTube do que ouvir um podcast, por exemplo. Então, ela quer ver aquilo, ela quer ver a expressão e tudo mais. Já um modelo de mundo auditivo é uma pessoa que já interage mais através dos sons. Então, assim, uma pessoa que interage através do som, ela tende a ser um pouco mais detalhista, entende? Ela é mais minuciosa, ela tem mais facilidade de ouvir. Ela ouve mais do que ela fala, entendeu? E aí a gente tem o terceiro modelo, que é o modelo de mundo sinestésico, que é uma pessoa que interage através do toque, através dos sentimentos. Então, também é um modelo diferente, entendeu? Então, essa pessoa é aquela pessoa que, por exemplo, ela pode não lembrar exatamente como era essa sala, mas ela vai lembrar da temperatura, ela vai lembrar do cheiro, entendeu? Ela vai lembrar do gosto das coisas, então ela tem aquela questão de envolvimento. E você fala, poxa, mas então qual que é o ideal? Qual que é o perfeito, né? E como que essas pessoas se relacionam, né? Eu brinco assim que dependendo da pergunta, se você consegue identificar que a pessoa é visual, você tem que pensar na sua resposta de acordo com aquilo. Então, por exemplo, se chega uma pessoa visual, eu saí de férias, né? Fiquei lá um mês de férias, um exemplo. Chega uma pessoa visual e eu sei, por exemplo, eu sei que você é visual, você vai me perguntar uma coisa, como que eu vou responder como é que foi a minha viagem? E aí, como é que foi sua viagem? A pergunta é essa. E aí eu, como aquela pessoa visual, eu vou responder e falei assim, foi uma delícia, descansei, foi gostoso, consegui organizar tudo, fui, voltei, tô pronto para outra. Ok. Veio a pessoa auditiva e faz a mesma pergunta para mim. Aquela pessoa auditiva, eu vou ter que pensar na minha resposta, porque essa resposta não é suficiente. E ela não vai perguntar. Por exemplo, se fosse o visual, ele falava, tá, mas e o hotel que você ficou? Era bom? Porque o visual pergunta, ele tem facilidade de falar.
Falar, o hotel era legal, o hotel era bacana. Ele investiga um pouco mais. Ele falou assim, e você gostou da agência? Deu certo todas as passagens? Ele pergunta, porque é da natureza dele perguntar mais, falar mais. Já o auditivo, o que acontece? Se o auditivo chega e pergunta pra mim da viagem, o auditivo, ele ficaria tranquilamente ouvindo eu falar, então, eu saí sexta-feira aqui do escritório, aí eu passei em casa, tomei um banho, tava super cansada, terminei de arrumar as... Entende? E o auditivo vai ficar te ouvindo. Se eu responder o auditivo de uma forma como um visual, se eu faço a mesma resposta, falar, foi sensacional, fui lá, curti, adorei, tal, tudo pronto. O auditivo não vai me perguntar mais coisas, mesmo que ele queira saber, porque o perfil dele é o quê? Só escutar. Só ouvir. Então ele não fala. Aí, beleza. Aí vamos falar de sinestésico. O sinestésico já é a pessoa que ele vai querer saber o quê da minha viagem? Como foi? Como é que eram as comidas lá? Era legal? E fez calor? E fez não sei o quê? E ele quer saber, ele fala, me Ele manda quer saber depois o link. as sensações, né? Isso, exatamente. Ele vive aqui. E é isso, eu tô dando um exemplo hipotético, mas vamos trazer pro nosso mundo. Então, a gente vai atender um cliente. Primeiro de tudo é a gente se conhecer. Então, seja... e para quem quiser, inclusive, depois, se vocês quiserem, é um teste que é de um livro, mas eu tenho esse teste digitado, então se alguém quiser, depois a gente dá um jeito. Com certeza, Olha você que vai. legal. Ela vai colocar aqui o link, a gente vai colocar no nosso. A gente vai colocar na nossa descrição. Além do que, claro, ela vai se divulgar aqui e vocês isso aí, gente. lasca a pergunta lá no Instagram dela. Então, tem um teste, então é importante que você faça esse teste, você faça de coração aberto, né? Como qualquer teste de análise comportamental, não tente, de repente... Burlar o teste. Eu falo assim, fala aquilo que você é, não aquilo que você gostaria de ser, entendeu? Mesmo que isso seja cruel. Gente, não tem... tira da cabeça de que tal pessoa é melhor, tal coisa visual é melhor. Não existe isso. E aprenda sobre isso, porque assim, é uma expressão muito comum, falar visual auditivo sinestésico dentro do nosso ramo. Mas se você for conversar com o vendedor, às vezes fala, me explica isso, o que é? Eles não sabem, Jaque. Não sabem, não. Eles não sabem. Eles só falam, porque eles ouviram falar. Entendi. Entende? Não, tem que estudar, gente. Tem que estudar. E é isso que a Drica tá falando. Você primeiro tem que se conhecer para depois saber identificar o do cliente. O cara que conhece já um pouco disso, ele cria uma comunicação com o cliente tão bonita, tão gostosa. É lindo, porque flui. E tão honesta. Porque ele não enrola o cliente. Não. Ele não vai mentir pra ninguém. E você sabe o seu limite. Exato. E eu acho que um detalhe importante que nem da questão do autoconhecimento, de você saber, que assim, a partir do momento que você se conhece, você sabe como você agiria de forma natural, espontânea. Sim. Sem perceber. Entendeu? Sim. Por exemplo, vocês dois como casal, por exemplo, vocês não ficam se preocupando em como falar, enfim, porque vocês já estão acostumados a conviver um com o outro. Agora vamos trazer para o nosso mundo. Então, a primeira coisa de tudo, eu preciso me conhecer. Se eu me conheço, eu sei meus limites, eu sei no que eu sou bom, eu sei o que é meu ponto fraco. Então, eu me conheço, eu tenho domínio sobre a pessoa que eu sou. E aí, como eu me conheço, eu tenho que fazer o quê? Reconhecer no outro. Para que se eu reconhecer na Jaque que ela tem o mesmo perfil que o meu, deu match. Nossa, Mas sabe o que é legal? Que você cria até um respeito. Isso! Você cria um respeito com quem você está comunicando ali. Se é cliente, se é amigo, independente de quem for. Exatamente. Então, se a Jaque tem o mesmo modelo de mundo que eu, lindo, perfeito. Maravilhoso. Nossa, vai fluir aquilo. Vocês já viram aquela expressão? As pessoas falam assim, nossa, parece que nosso santo bateu, né? É lindo quando isso acontece. Então, por exemplo, nessas situações, se eu for o mesmo modelo de mundo, ok, lindo, maravilhoso. Agora, se for o modelo de mundo contrário? Então... Se você não sabe, o que vai acontecer? Você vai continuar agindo como você é na tua espontaneidade. E vai culpar o outro. E vai culpar o outro. O outro é chato, o cliente é chato. O cliente é chato. O cliente não sabe o que ele quer. Não sabe o que ele quer. Mas o cliente não me falou. Óbvio, ele é auditivo. Ele tá acostumado a ser... Você tem que forçar ele a falar. Ele não fala naturalmente. Isso aí. É óbvio. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu me conheço, eu sei o meu modelo. O que eu faço? Eu identifiquei que o meu cliente não tem o mesmo modelo de mundo que o meu. Aí tem uma sacada que chama neuroplasticidade. Que você consegue variar entre os mundos. Então, ou seja, eu consigo entrar no adaptado. Eu não tô fingindo, eu não tô fazendo nada. A única coisa que eu tô fazendo, eu tô sendo mais agradável para o meu cliente. É isso aí. Entendeu? Então, por exemplo, o famoso camaleão, né? Que é o camaleão. Então, o que eu vou fazer? Se eu vejo que eu tenho um modelo de mundo mais agitado, mais rápido, mais visual, que eu tenho a falar mais e ouvir menos, e eu percebo que o meu cliente é um cliente auditivo, que ele quase não fala, que ele não gosta de um tom de voz mais alto, porque ele se sente acuado, ele se sente incomodado, ele se incomoda, ele pode até confundir a minha assertividade com agressividade. Sim. Se eu percebo isso, o que eu
como uma pessoa que me conheço, que domina os meus sentimentos e tudo mais. O que eu vou fazer comigo? Eu vou me encaixar ali. E aí vai acontecer o que eles chamam, né? Os especialistas chamam de técnica de rapport, que é você se ver no outro. E aí, quando você se vê no outro, você confia. Gera identidade, tem reciprocidade, tem troca. E aquilo flui de um jeito surreal. Natural. Exatamente. Exatamente. E aí é onde o vendedor consegue vender para todos os perfis. Exatamente. E aí o vendedor vende, ganha metas. dinheiro, bate Bate as meta. metas. E aí, agora vamos. Aí isso vai acontecer para todos os casos. Então, por exemplo, se é um cliente mais sinestésico, e eu acredito muito que vocês, na carteira de vocês, por acompanhar o Instagram, enfim, vocês devem ter muito cliente sinestésico. Muito, porque o Renato é sinestésico. O Renato é sinestésico. O Renato é sinestésico. Você não tinha que ter me entregado. Mas tá muito na cara que você é sinestésico, Renato. Claro, não precisa. Não precisamos nem fazer um teste. Não precisa nem fazer teste. Fazer um teste. Só que, por exemplo, a gente fala, poxa, então é legal, porque o sinestésico é simpático, é carismático, é legal, é tudo isso, é legal. Só que ele tem que vender. Só que. Entende? Ele Então, não por pode se perder só no cara, mundo do... tem que ralar. Você imagina, se o Renato ficar só nessa questão de sinestesia dele de contato, ele vai lá no cliente, atender o cliente, ele toma café, ele almoça, ele janta, faz churrasco, toma cerveja, sai de lá bêbado e não fechou o negócio. Mas um equilíbrio que a gente tem aqui muito grande é isso, porque eu sou muito visual. Exatamente. Então eu fico assim olhando pro Renato e falo... E agora? E aí? Pede em casamento, vai. Eu fico assim, ó. Vai. Pede a venda, pede a venda. Vai, pede. Vamos a venda, vamos vender. É lindo, né? Que equilíbrio perfeito, né? Fica perfeito. Mas aí o que acontece? Por exemplo, nem o Renato tenta ser muito visual, forçando uma coisa que ele não é, e nem você tenta ser, ai, a queridinha, bonitinha, lindinha ali. Ok, tá Muito tudo legal certo. isso. Então eu tenho controle de prestação. Aí agora vai a pergunta que você falou: qual que é o perfil, então, do vendedor? O perfil do vendedor, hoje, vendedor de imóveis planejados, é aquele cara que se conhece, que tem domínio das suas emoções. Que ele tem ambição para ele querer ganhar mais, ele querer ter um valor melhor para que ele consiga cumprir as suas metas e atingir os seus objetivos. Legal. E é aquele vendedor que estuda, que vai atrás Que não de para, técnica, que não para, que quer saber, que quer conhecer, que quer entender, que parou quando passou pelo canal do YouTube de vocês lá e olhou um a um dos vídeos. Deixa eu ver o que eu vou tirar desses caras aqui que estão aqui falando que agora é o mercado dos planejados. Quem são então, eles? então esse cara, por exemplo, que ele tem esse discernimento, que ele se conhece, independente do perfil que ele seja, independente se ele é visual, auditivo, sinestésico, se ele é mais tímido ou se ele é mais falante, se ele é mais extrovertido ou mais introvertido, se ele gosta de ficar mais quietinho e prefere projetar com fone de ouvido sem falar com os outros, ou se ele gosta de andar pela loja pedindo opinião, indiferente disso. Ele tem que entender que se ele tiver essas três coisas, que é domínio das emoções, ter a técnica de aprender, de conhecimento e ter vontade de fazer, muda o jogo. Muda o jogo. Total. E lá atrás, a gente achava que a gente precisava trabalhar das 10 às 10 da noite, que a gente precisava ficar forçando a venda, Sim. que a gente precisa... E quanto mais a gente estuda, a gente vê que é isso. É isso. É isso. É técnica, domínio de emoção. Você fazer o passo a passo ali, ó, o meu ombro até relaxa. Cara, você se cansa menos. Você se cobra menos. Você tem uma vida tão diferente. tranquila. Sim. Muito diferente. Tão agradável, é sensacional. E eu falo que tem uma metodologia, né? Tipo, o gato, quando cai de qualquer lugar, ele não cai em pé à toa. Ele tem um método, ele tem um porquê, ele tem um motivo. E a partir do momento que você estuda, que você entende como você é um especialista naquilo que você faz, que aí é aquela história de que, eu não sou só um simples vendedor. Não, eu sou especialista em imóveis planejados. Sim. Eu sei perfeitamente o que eu tô falando. Eu tenho condições de te ajudar em melhorar o teu espaço, você ser uma autoridade naquele assunto, né? Você mostrar pro cliente olha para você e fala assim, não, eu preciso comprar com eles. Cara, você traz uma experiência pro seu cliente. Exato. Isso que é o legal. Eu tenho certeza que chega cliente para vocês, fala assim, eu quero fazer com vocês. Sim, eu quero. Sim, tem. Entendeu? Tem. E eu acho que dá para você conseguir isso, independente se você aparece em Instagram, se Ou você não. ou não. Dá para você conseguir isso na mesa. Na mesa. É. Eu digo isso porque lá atrás eu já tinha isso. E é essa questão. Essa questão do cliente sentir na sua postura que você passa essa confiança. E o cliente olhava para mim e falava assim, eu não sei explicar, Jaqueline, mas eu tô me sentindo tão seguro comprando. Tô fechando por você. Isso. Não, Entende? comigo aconteceu muito isso. A gente também. ouvia muito Eu tô fechando, isso. Jaque, porque é com você, Jaque. Porque, ó, eu fui na outra empresa lá, sei lá, a outra empresa tem mais anos de experiência. A outra empresa ficou mais barato, não sei o que, mas, Jaque... Eu tô fechando por confiando em você. E aí eu falo que é o principal diferencial. Tem muitos empresários hoje que eles investem em marketing,
Eles Gasta investem uma nota com isso. Gasta uma nota, porque é caro. Exatamente. Eles investem em marketing, eles investem na fachada da loja, eles showroom. trocam showroom, fazem um showroom gigantesco, pé Lindo, direito maravilhoso. duplo, lindo, maravilhoso. Só que aí eles esquecem que a pessoa mais importante, chavinha, a chave, a peça ali. mais importante é o cara que senta aqui, ó. Eu tô atendendo um casal aqui, eu tô olhando no teu olho, tô olhando no teu isso olho. aí, é isso aí. Eu sou a peça mais importante dessa empresa, porque eu sou a pessoa que vou passar pro cliente toda a história. A minha empresa pode ter 20 anos, né? A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que tem 22 anos de história. Eu falo, pô, 22? Eu falo, 22. Só que se eu não conseguir passar com segurança pro cliente toda a história da empresa, de nada vale. De nada vale estar investindo em showroom, tá abrindo mais uma loja, faturar, sei lá, quantos milhões. De nada vale. De nada É vale. por isso que quebra muita loja. É por isso que vira e mexe, abre loja, fecha loja. É por isso. Sim, e, e é um mercado complexo, né? Tipo, é porque a gente não sai mais e a gente realmente... Tipo assim, eu amo ou odeia, não tem meio termo. Não tem. é isso E se aí. você tá pensando em entrar, ó, pensa bem. Que você Pensa não bem, sai mais. você vai, você não sai mais. É um caminho sem volta, você só isso aí. entra. É isso aí. Entendeu? Então, por exemplo, tipo, nesse caso de empresários, eu vejo que, assim, às vezes as pessoas estão sendo mal preparadas. E aí não é nem questão de má preparação no sentido de que a pessoa precisa investir em curso, pagar... Não. É preciso dar atenção. Entende? Eu ouvi de uma vendedora essa semana, quando eu estava mostrando alguns projetos, né? Porque eu cursei design interiores, então... Eu fiz projetos, só de projetos mesmo, os projetos interiores. E aí ela comentou alguma coisa de um revestimento, ela falou, eu olhei e aí não gostei de nenhum. Eu falei, entra num site, chama Lurca, olha eu fazendo merchan, depois você vai patrocinar. Chama Lurca Revestimentos. Eles fazem peças diferentes, então são peças personalizadas. Não é uma coisa barata, mas é algo diferente. Falei, entra lá, dá uma olhada, vê, falei, estuda, entende qual que é a história da empresa, e aí sim você coloca no fundo da cozinha. E quando você for mostrar pro teu cliente, você fala o que é aquilo. É isso aí. Você não tá vendendo Você vai tão azulejo, você não tá seguro, vendendo revestimento. Você vai tão seguro. Meu, Mas você é diferente, entende você disso. entende. Você entende, você tem história pra contar. É a questão de você estar sempre informado de alguma Sim, coisa. aí ela olhou pra mim e falou, nossa, eu queria tanto saber essas coisas, mas não sei nem por onde começar. Eu falei, não, Mas então eu você- te ajudo, filho. é. Vem aqui. É fácil. Essa é a parte mais fácil, Eu gente. queria ter ido na Revestir. Eu falei, você sabe que tem tour virtual da Revestir, né? Tem tour, exatamente. Ela falou, falei, tem tour virtual? Eu falei, então entra lá no tour virtual. Vocês novinhos agora com a internet, vocês não têm Cara, desculpa nossa. pra nada. Nada. Na nossa época, a gente não tinha acesso dessa forma. Não tinha. E aí vocês pegam os tiozinhos aqui, vocês ficam tentando arrumar desculpa, vocês não conseguem. Não cola, não vai enganar a cola, gente. cara. Aqui não, Não, aqui não. aqui não. Aqui não. Não, papai. Drica, sensacional o papo Adoramos. de hoje. Nossa. Eu só acho que você vai ter que voltar mais vezes, hein? Né? Porque tem conteúdo demais aí, Tem mulher. conteúdo Nossa, a gente demais. ficou aqui, parece que a gente tá falando há 10 minutos. Pois é, eu falei pra passou você que muito passa rápido. Passou muito rápido. Eu acho que a gente deve bolar alguma coisa aí, hein? Fazer uma sériezinha aí pro pessoal dessa motivação. Acho que a galera precisa disso, desse valor, de se auto-observar, É, isso aí. de se auto-valorizar como vendedor de móveis posicionar. se posicionar, Profissionalizar também. profissionalizar, se achar o dono da porra toda, É isso aí. vendedor, E, gente, sabe? sem medo. E a Sem gente abriu medo. esse canal justamente pra isso, pra poder ajudar o mercado dos planejados. Exato, e eu acho que é um É divisor isso. de água no ramo. Eu, quando soube, falei, caramba, que lindo. E eu mandei, acho que um áudio pra Jaque falando, que lindo, que bonito, que bem feito, que áudio bacana, que imagem bacana, que edição legal, tipo, porque é todo um contexto. E é isso que a gente merece. A gente não merece isso. uma coisa Não feita é de menos, qualquer cara. jeito. Não pode ter menos. Exato. Porque Essa- o conteúdo a gente tem, né? A bagagem a gente tem e a gente conhece pessoas que têm também. É, exatamente aqui, ó. A E gente não custa nada a gente dividir isso com vocês. dividir pra todo Não é? mundo, pra somar. É isso aí. Drica, então você tá mais do que convidada, hein? Intimada, Não, tá intimada a mesmo. voltar aqui. Galera, é o seguinte, a Drica vai deixar aqui o endereço, como que vocês fazem pra encontrar. A Drica, ela também dá treinamento. Então, se É você isso aí. tem uma loja aí... Você tá dando, né, Drica? Na verdade, eu tô Agora, nesse momento. gaguejei. Vamos lá. Nesse Segura a momento, emoção. eu tô à frente de um projeto, Legal. de uma loja, que é uma das coisas que faz parte digamos assim, da minha estratégia, porque eu tô passando durante muito tempo, eu tô ensinando as pessoas como faz. Então, eu tô passando por uma situação que eu preciso mostrar que eu sei fazer. É isso. Então, não só pra mim, mas É pra uma isso. equipe. Então, eu tô numa empresa que eu já conheço, já trabalhei lá, e aí eu voltei com esse projeto agora, tô legal. muito feliz. Que legal. E tô vivendo de novo, na prática, uma no dia a delícia. dia Uma e tal. delícia. Perfeito. Então tá muito bacana. tudo Porém, tem o seu entretanto, tempo. da vida, acredito eu que futuramente a gente vai encaixar alguma coisa nesse sentido Legal. aí. Mas, de qualquer maneira, entrem no Instagram da Drica e encham elas de perguntas. É isso aí. Pode perguntar. Pode perguntar. Drica, passa aí pra galera qual Fala é o aí. seu Instagram.
Meu Instagram é @eudricafernandes. Lá tem bastante coisa, tem coisas pessoais, mas tem coisa de projeto meu, tem fotos, tem render, tem uns rios engraçadinhos lá também. Legal. Tem as gêmeas? Tem as gêmeas, Aí, entendeu? tá vendo? A gente adora uma fofura. Tem as gêmeas lá, Alicia Maitê, tem bastante coisa lá. Tá bom? Então, Que legal. bacana. Drica, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito Tô obrigado, muito foi um feliz. prazer enorme receber você aqui. A gente curtiu demais. Eu aprendi muito hoje. Aprendi também. muito também. legal, viu? E Muito um legal. ano de muito sucesso pra gente, né? É isso aí. Um ano de favor. muito sucesso pra todo mundo. Bora colocar muito dinheiro no bolso. Bora, vamos pra cima, sem aí, medo. bora. É isso aí, vamos isso aí. encher de móveis. hein? Vamos encher de móveis na casa dos outros. Vamos colocar madeira pra tudo quanto é lugar. Aqui, aí. ó, aqui todo mundo aqui é meta, meta. A gente adora assim, madeira na parede, no móvel, no teto, se deixar. Dá pra ver aqui, né? Show. Galera, Obrigada, gente. muito obrigado pela audiência. Muito obrigada. obrigado pela audiência. Mais um podcast e até a próxima.